cada vacina, tá? Mas isso é o esquema básico que vocês têm que saber sim ou sim sobre a vacinação do idoso. Agora, gente, falar um pouquinho do índice de vulnerabilidade clínico funcional. Ah, eu falei um pouquinho das quedas já, por isso que agora eu escolhi esses dois teminhas para a gente repassar. Aqui está o manual sobre o índice de vulnerabilidade clínico funcional, nesse QR Code. Vamos falar um pouquinho, tá? O que é esse índice? É um instrumento de triagem de vulnerabilidade da pessoa idosa. Ele é fácil, é rápido e vai contemplar aspectos multidimensional, ou seja, integral, lembrando da integralidade do SUS, da condição de saúde do idoso. Depois, no final, eu vou mostrar para vocês como ele funciona, a gente vai dar uma olhadinha como que ele está apresentado, né? Então, são 20 questões que são distribuídas em 8 sessões, desde a idade do paciente, autopercepção da saúde, atividades da vida diária, o que ele faz, se ele não consegue, se ele consegue, se ele precisa de ajuda, se ele não precisa, como é que está a cognição dele, se tem alteração de memória, se tem demência, se não tem, como é que está o humor, lembrando que é muito frequente a depressão no idoso, principalmente em homem, lembrando da relação do homem com o trabalho na aposentadoria, ele perde, ele é o alicerce da casa, ele é quem trabalha, então, assim, ele para de trabalhar, ai, o que ele vai fazer agora? Então, é muito frequente o homem e é muito não diagnosticado, subdiagnosticado a depressão no idoso, porque eles não procuram ajuda, eles só se fecham e vão ficando doentes, aí acham que é demência, aí acaba gerando tudo isso e a gente não consegue identificar e não ajuda esse paciente nem a família dele. Então, também pergunta de humor, da questão da depressão, ansiedade, questão da mobilidade, se ele se move bem, se ele é acamado, se ele não é, se ele usa bengala, se ele não usa, se ele consegue andar, se ele consegue até o banco, se ele consegue até a pracinha, se ele consegue até a casa da filha, a casa do irmão. Questão da comunicação, se ele consegue se comunicar bem, se ele escuta bem, né? Lembrando que isso é muito importante, muitíssimo importante no idoso, a questão da audição, muitas vezes isso está tudo relacionado, que às vezes ele não escuta, ele não se comunica, e isso prejudica no humor, na depressão, e prejudica na cognição, porque ele não desenvolve o cérebro dele, então tudo relacionado, tudo super importante para a gente avaliar de forma integral e multidimensional o nosso idoso, tá? E as comorbidades também, se ele tem hipertensão, diabetes, se ele tem DPOC, se ele tem asma, quais doenças ele tem, se está controlado, se não está, tudo isso super importante para avaliar todo o nosso paciente idoso. Aqui são os objetivos, tá? E aqui eu coloquei outro QR Code para vocês, que é o manual, que eu vou abrir depois. É onde a gente vai preencher. É o índice, aliás. O outro era o manual que explica, esse daí é o próprio índice de vulnerabilidade, que é onde você vai abrir e vai aplicar na prática médica, tá? Quais são os objetivos, então, desse índice? Fazer intervenção interdisciplinar, então eu vi que esse é um idoso que ele não está caminhando bem, ele pode fazer uma fisioterapia, eu vi que é um idoso que ele não está escutando, ele pode colocar um aparelho auditivo, então eu posso encaminhar ele para um otorrino, é um idoso que está com problema familiar, então eu posso chamar uma equipe multi, um idoso que está com risco de vulnerabilidade para determinadas coisas, então eu posso fazer uma intervenção aí, a mesma coisa da DO, da função epidemiológica, eu posso fazer práticas neste idoso, nessa família, para poder melhorar a qualidade de vida desse idoso, para poder diminuir a morbimortalidade desse idoso, tá? Vou identificar e monitorar a população de maior risco, isso mais uma questão de grande escala. Eu vou definir dentro da minha população, dentro do meu município, grupo de idosos que necessitam de atendimento diferenciado na UBS. Esses são os idosos, por exemplo, porque eles são acamados, então esses idosos precisam de uma visita domiciliar. Esses idosos têm comorbidade X, comorbidade Y, temos que fazer um grupo dessa comorbidade para a gente poder seguir esses idosos, esse grupo de idosos, tá? Idosos viúvos, por exemplo, como que a gente vai fazer? Então, a partir disso, a gente consegue fazer grupos na UBS, a gente consegue fazer tomada de ações, tá? Que isso que é a APS, isso que a gente tem que fazer trabalhando na atenção primária de saúde.
E fazer o planejamento da consulta especializada do idoso. Se eu sei que o idoso tem isso, tem essa comorbidade, ele não caminha bem, ele precisa de um aparelho, eu sei como que eu, médico, vou planejar minha consulta. Preciso encaminhar esse idoso, eu preciso ver essa medicação, preciso pedir esse exame, preciso pedir o outro exame, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Então, é para isso que serve o índice de vulnerabilidade clínico funcional do idoso. Tá? Ele pode ser utilizado tanto para rastreio e estratificação, quanto para manejo clínico da população. E aí a gente vai falar sobre pontos. De 0 a 6 pontos são idosos com baixo risco de vulnerabilidade, ausência de declínio funcional, idoso robusto. De 7 a 14 pontos são idosos com moderado risco de vulnerabilidade, com possível declínio funcional, já começaram o processo de declínio. E maior ou igual a 15 pontos são idosos com alto risco de vulnerabilidade clínico funcional. Então, vamos lá. Então, ó, idoso robusto, 0 a 6 pontos, idoso potencialmente frágil, de 7 a 14 pontos, e idoso frágil, maior ou igual a 15 pontos. Então, o que a gente tem que fazer? Por exemplo, com idoso robusto, eu vou fazer um plano de cuidado elaborado e implementado ali na APS mesmo. Vou cuidar das condições crônicas, vou tratar da diabetes dele, vou tratar da hipertensão dele, e normalmente anualmente, tá? Agora, o idoso potencialmente frágil, eu já tenho que ter um pouquinho mais de atenção. Eu tenho que ver o que ele tem que ele é frágil. É a questão da insuficiência sociofamiliar? É a família que não está conseguindo acompanhar e cuidar desse idoso? Ele tem sarcopenia? Ele tem incapacidade cognitiva? Ele não consegue finalizar o teste, ele não consegue se cuidar, ele não consegue pagar as contas dele, ele não consegue fazer a comida dele, ele não consegue tomar banho, desde o mais amplo até o mais mínimo, que é tomar banho, fazer xixi, se limpar, escovar os dentes, tá? Ele não toma certo a medicação dele, isso é muito frequente na PS, a gente passa uma medicação e o paciente não sabe como tomar. E ele às vezes até lê, mas é lá, o paciente não enxerga, o paciente esquece, ou acha que não precisa. Então, assim, é o idoso potencialmente frágil. A gente tem que fazer algo que seja um pouquinho mais específico e que ele tenha um segmento mais frequente. Nesse caso, a gente pode ver ele até 1, 2 vezes por ano. Tá? E o idoso realmente frágil, a gente tem que encaminhar para uma equipe, um serviço especializado. Então, se na sua UBS, na nossa UBS, não tem esse acompanhamento mais especializado, a gente encaminha para um geriatra. Lembrando que a gente encaminhou para o geriatra, o paciente sempre volta na PS, tá? Quem faz o controle do paciente, independente se é robusto, frágil, potencialmente frágil, é o médico do estratégia de saúde da família. A gente manda para o geriatra, mas ele volta para a gente. Ele volta com a contrarreferência, escrito o que ele foi feito, que medicamento foi usado, o que a gente tem que ficar de olho com esse paciente. E se a gente precisar, aí a gente, ou se o próprio geriatra falar, eu quero ver o paciente aqui 6 meses, aqui 1 ano, a gente obedece, tá? A gente continua com o segmento do paciente e ele vai quando for necessário, quando tiver indicação, ou quando o próprio geriatra colocar na contrarreferência. Eu quero ver o paciente, eles escrevem em 1 ano. Então, tudo bem, daqui a 1 ano ele vai voltar para o geriatra, mas até aí ele vai voltar comigo todas as vezes que tiver alguma coisa, ele vai voltar comigo. Tá? Isso é longitudinalidade, tá? A gente atende o paciente sempre. E aqui é o que eu falei já, gente, o idoso robusto anualmente, o idoso potencialmente frágil semestralmente e o idoso frágil também semestralmente na UBS, tá, gente? Lembrando que quando tiver evento sentinela, o que é o evento sentinela? Uma situação na vida do idoso que gera um alerta de que ele precisa de um atendimento. Ele caiu, ele foi internado, ele teve alguma modificação na prescrição do medicamento, ele foi no geriatra, o geriatra mudou uma medicação da diabetes, a gente não vai falar para ele voltar daqui 6 meses, gente. Dependendo da medicação, a gente fala para ele voltar semana que vem, daqui 2 semanas, daqui 4 semanas, tá? Viuvez, se ele ficou viúvo, se aconteceu algum trauma, alguma morte na família, algo, qualquer coisa que seja um evento sentinela, a gente tem que falar, ficar mais de olho nesse idoso. Não é só semestralmente, não é só anualmente.
tá? Está em risco, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, tá bom? Não é sempre um bolinho, uma receitinha de bolo, tá? A gente trabalhar na UBS. Gente, isso é o que eu tinha para falar para vocês hoje. Vou abrir para dúvidas agora, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente nas redes sociais, tá? E estou disponível se quiserem me fazer alguma pergunta nos grupos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou abrir para dúvidas agora, gente. Vamos lá. Ah, sim. Ó, essa é uma dúvida de declaração de óbito, tá? Que eu esqueci de falar para vocês. É muito importante. A Bruna perguntou aqui por que parada cardiorrespiratória e falência múltipla de órgãos não são causas terminais. Gente, por que serve a declaração de óbito? Ela serve, tem a questão epidemiológica, então a gente tem que saber do que a pessoa morreu. Mas a pessoa morreu de parada cardiorrespiratória? Não, todo mundo morre de parada cardiorrespiratória, vamos dizer assim. Todo mundo tem uma parada cardíaca, todo mundo para o coração antes de morrer, todo mundo ocorre a falência múltipla de órgãos, assim, a gente não pode colocar isso como causa terminal, entendem? Tem que ser algo realmente, uma patologia, para que eu possa servir de função epidemiológica. Foi pneumonia, entendeu, gente? Por isso que eu não coloco parada cardiorrespiratória. Porque todo mundo vai parar o coração antes de falecer, senão a gente coloca isso em todo mundo. Tá errado? Isso mesmo, é consequência da causa de base, que nem o Murilo falou. O paciente não teve uma PCR por ter. Uhum. Tem que ser sempre a questão antes da PCR. Esse pessoal falou muito bem, exame de visão com oftalmo, calçado antiaderente, andador, cadeira de rodas, histórico de quedas. A DTP eu falei, a vírus sincicial respiratório também falei. Acho que é isso, né, gente? Vocês têm mais alguma dúvida? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Esses são temas muito importantes, tá? E falaria para vocês também repassarem dentro de saúde do idoso a questão da violência, que é uma questão que a gente vai abordar em lives posteriores, violência do idoso, para quem que a gente denuncia, o que que a gente faz, quais são os tipos de violência, questão de polifarmácia também, o que que é uma polifarmácia, como faz desprescrição, tá? Que a gente também vai abordar posteriormente, mas são coisas interessantes de repassar e que podem cair também, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenha servido. Contem com a gente, tá? Nessa trajetória que é tão difícil do Revalida, mas que vai dar certo, assim como deu certo para mim, vai dar certo para todos vocês. Continuem firmes, não deixem o INEP desanimar vocês, tá? E contem com a gente. Qualquer coisa, manda nos grupos. Se tiverem alguma dúvida que surgiram depois, pode postar nos grupos da discursiva, que eu respondo, tá bom, gente? Uma boa noite para vocês. Tudo de bom.